Olá pessoal, estou de volta. Quem? Professor o Emerson. Para quê? Para trabalhar literatura, para nós conhecermos novos autores, novas histórias, vivermos novas histórias, vivermos os personagens. Será que a gente é capaz de viver os personagens, de sentir a dor dos personagens, de sentir a alegria dos personagens? Será que a gente é capaz disso? Claro que nós somos capazes. Por quê? Porque a literatura, ela nos oferece isso. A gente consegue sim nos envolver com os personagens, sentir as emoções dos personagens. E por falar em personagens, eu convido vocês para a gente conversar. Então a gente vai conversar um pouquinho antes de nós iniciarmos, né, afinal, a leitura do nosso texto de hoje. E nós vamos ter uma conversa assim como se fosse que eu estivesse aí realmente sentado na frente de vocês para a gente conversar. Olha só, qual a cor de seus olhos? Respondam para mim, qual a cor dos seus olhos? Né? Será que é uma dessas cores que aparece aí? Será que é uma dessas cores? Qual a cor dos seus olhos? Você está contente com essa cor? Você está contente com essa cor de olhos que você tem? Se pudesse mudar, de qual cor seria e por quê? Se você pudesse mudar a cor dos seus olhos, de qual cor seria e por quê? Por que você mudaria? Eu confesso para vocês que eu gosto bastante da cor dos meus olhos. É uma cor de olhos comum, tá? Mas eu gosto bastante, né? Não tenho vontade de mudá-los, né? Claro que, né, se agora você vai ter que ter uma outra cor de olhos. É claro que daí a gente acaba escolhendo, né? E a gente, normalmente, tende a escolher aqueles olhos que são mais claros, né? Para chamar mais atenção. E existem aí inúmeras formas de você mudar a cor dos seus olhos. Tem as lentes de contato que você pode até não mudar somente a cor, você pode mudar também o formato, né, do seu olho. Então é bem interessante, mas por que será que, né, mudar a cor dos olhos? O que traz isso pra gente mudar? Será que a gente ia se sentir, eu quero ter o olho cor, deixa eu escolher aqui uma cor, quero essa cor aqui porque eu vou me sentir mais bonito. Será mesmo? Será que aquela cor vai combinar comigo? Às vezes a cor nem combina comigo, né? Então por isso que eu sou bem contente com a cor dos meus olhos, porque eu acho que combina bastante comigo. Falando de olhos, nós estamos falando de olhos, a gente vai conhecer a nossa autora de hoje. Eu convido vocês para nós conhecermos a nossa autora. Iniciamos falando ali uma reflexão sobre essa questão dos olhos, porque o texto que nós vamos ler tem algo a ver com os olhos. E eu trouxe para vocês uma autora brasileira. É uma autora brasileira importantíssima para o Brasil, é uma autora contemporânea, então é uma autora nova, dos tempos de agora, e ela é importantíssima para o Brasil, uma autora que eu gosto muito, muito, muito mesmo, e eu tenho certeza que se você não conhece essa autora, a partir da leitura que nós vamos fazer, você também vai começar a gostar dos textos dessa autora. Quem será essa autora? Olha só, a Conceição Evaristo. Ela nasceu em 1946. Olha como é uma autora nova. Já ouviram falar da Conceição Evaristo? Já em algum momento você já ouviu falar dessa Conceição Evaristo? Será que você já viu uma entrevista da Conceição Evaristo? A Conceição Evaristo, ela tem muitas entrevistas, você encontra muitas entrevistas dela na internet ali, nos canais, né, de vídeo, você consegue encontrar muitas entrevistas dela. Então, convido você, quando você tiver um tempinho, dá uma olhada nessas entrevistas da Conceição, que eu tenho certeza. Gente, quando eu falo que eu tenho certeza, é porque nesse momento eu tenho certeza mesmo que você vai se apaixonar por essa escritora, como eu sou apaixonado por ela. E, né, já que a gente está falando da Conceição Evaristo, é claro que nós vamos conhecer um pouquinho, só um pouquinho, né, porque tem muita coisa para conhecer dessa autora, mas nós vamos conhecer um pouquinho dessa autora. Olha só, Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte em 1946. Então, Maria da Conceição Evaristo de Brito é o nome completo dela, mas ela é conhecida nesse mundo literário como Conceição Evaristo. De origem humilde,
migrou para o Rio de Janeiro na década de 1970. Participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Escritora versátil, cultiva a poesia, a ficção e o ensaio. Desde então, seus textos vêm angariando cada vez mais leitores. E agora, eu convido vocês para a gente fazer a leitura de um depoimento da própria Evaristo. É como se fosse uma entrevista, mas eu peguei só a parte do depoimento para a gente conhecer um pouquinho mais, ver o que ela fala de si mesma. Porque eu sou suspeito de falar dela, porque sou apaixonado pela escritora, como eu já falei para vocês. Mas é gostoso a gente ver como a pessoa fala dela mesma. Então, acompanhem comigo a leitura deste depoimento. Olha só. Gosto de dizer que a minha relação com a literatura começa nos fundos das cozinhas alheias. Minha mãe, tias e primas trabalharam em casas de grandes escritores mineiros ou nas casas de seus familiares. Digo mesmo que o destino da literatura me persegue. Gosto, entretanto, de enfatizar: não nasci rodeada de livros. Do tempo e espaço aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa vazia de bens materiais era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos e amigos contavam. Tudo era narrado, tudo era motivo de prosa, poesia, afirmo sempre. Entretanto, ainda asseguro que o mundo da leitura, o da palavra escrita, também me foi apresentado no interior de minha família que, embora constituída por pessoas em sua maioria apenas semi-alfabetizadas, todas eram seduzidas pela leitura e pela escrita. Tínhamos sempre em casa livros velhos, revistas, jornais. Lembro-me de nossos serões de leitura. Minha mãe ou minha tia a folhear conosco material impresso e a traduzir as mensagens. E eu, na medida em que crescia e ganhava a competência da leitura, invertia os papéis. Passei a ler para todos. Ali, pelos meus 11 anos, ganhei uma biblioteca inteira, a pública, quando uma das minhas tias se tornou servente daquela casa-tesouro na Praça da Liberdade. Vou interromper um pouquinho a leitura desse depoimento, vocês, porque eu marquei aqui, eu fiz um destaque na biblioteca pública. Olha só, ela chama a biblioteca pública de casa-tesouro. Então agora, será que você é uma das pessoas que gosta de ir à biblioteca, conhecer a biblioteca, ficar ali olhando aqueles livros expostos, às vezes pegar fazer um pouco da leitura de um? Então, para você, olha só, a nossa escritora, ela exalta a biblioteca pública. E vamos continuar, olha só. Fiz dali a minha morada, o lugar onde eu buscava respostas para tudo. Escrevíamos também bilhetes, anotações familiares, orações. E eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente refletir. Nós vamos pensar, como é a sua relação com a literatura? Nós vimos que a nossa autora tem uma relação grande com a literatura, não somente como escritora, mas como é a sua relação com a literatura? Como que acontece essa literatura aí na sua casa? Como que ela acontece? Ela é narrada, igual acontecia ali com a nossa escritora? Ela é lida? Você espalha essa literatura? Será que você espalha aquilo que nós vemos aqui nas aulas de literatura? Será que você senta depois e conversa com as pessoas? Olha, o texto lá da aula de literatura. Eu vou dar um tempinho para você refletir sobre a sua relação com a literatura e eu volto para a gente continuar.
Então, eu fico bem curioso de saber como é a sua relação com a literatura. Confesso para vocês que às vezes eu até me imagino sentado tomando um café com vocês e conversando a respeito dessa relação com a literatura, como que isso acontece na vida de vocês. Vocês já me conhecem bem, sabem que eu sou extremamente curioso. Mas em uma oportunidade, quem sabe a gente consegue sim, né, falar com outras pessoas sobre a nossa relação. Então eu te convido, converse com as pessoas sobre a sua relação com a literatura. Espalhe esses textos que a gente faz nessas aulas que a gente tem. Comente se você gostou, comente se você não gostou. Lembram? Eu já falei para vocês, vocês têm essa possibilidade, vocês podem gostar e vocês podem não gostar. Vocês não são obrigados a gostar dos textos trazidos. Você pode pensar em outro texto. Então, isso é o quê? Isso é relação com literatura. A gente vai se aproximando, trazendo essa literatura pra gente. E é claro, nós vamos nos identificar com alguns textos e não vamos nos identificar com outros textos. Isso é normal, isso é comum. Mas eu quero dar não vou dizer conselho, mas eu quero dar uma palavrinha para vocês, que se a sua relação com a literatura, ela tá meio assim distante, então tente trabalhar um pouquinho, trazer mais essa literatura, conversar mais sobre essa literatura que eu tenho, olha, certeza que aos poucos, né, pode ser assim, passos muito curtos, aos poucos vocês vão sim se apaixonar pelos textos literários, pela possibilidade que esses textos podem nos trazer. E por falar em textos literários, nós vamos saber um pouquinho desse texto literário de hoje. Olha só, Em Olhos d'Água, esse livro, Olhos d'Água, certo? Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando sem meias palavras a pobreza e a violência urbana que a acometem. Esse livro é uma união de contos, tá? Esse Olhos d'Água é uma união de contos, então tem vários contos nessa obra. E olha que interessante que a gente já vê ali como serão os textos dessa nossa autora. Ela tem interesse na população afro-brasileira e vai abordar, olha, sem meias palavras, ela vai abordar a pobreza e a violência, que a gente sabe que isso existe, e ela vai abordar sem meias palavras. Então, além dessa nossa autora trazer ali, né, nos presentear com a sua literatura, ela vai nos presentear também com muitas reflexões a respeito do seu texto. A gente pode pensar muito. O texto que nós vamos ler hoje, eu tirei deste livro aqui, Olhos d'Água. E tem o mesmo nome, Olhos d'Água, né? Então, o texto que nós vamos ler, certo? É um dos textos desta obra, Olhos d'Água. Tá? Então, o texto nosso chama também Olhos d'Água. E antes de nós iniciarmos a leitura, eu peço para vocês para a gente pensar um pouquinho. Nós vamos pensar. Sabendo um pouco sobre a autora e da sinopse da obra Olhos d'Água, quais hipóteses podemos levantar sobre a narrativa do conto que leremos? Olha só, nós fizemos a leitura do depoimento, né, da Evaristo, que fala da sua relação. Ela trouxe ali, né, o seu envolvimento com a família naquele depoimento, nos dizendo que muitos ali eram semi-alfabetizados e como isso foi acontecendo. Então, o que você acha que pode trazer? Lembra que, né, falando da violência, né, a sinopse ali trouxe essa ideia, né, da violência urbana que acometem aí as pessoas. Então, o que você imagina? Quais hipóteses? Vou dar um tempinho para a gente começar.
Então, quais hipóteses vocês levantaram aí desse conto que nós vamos fazer a leitura? Como vocês sabem, eu já disse algumas vezes, eu fico muito curioso de saber quais são as hipóteses que vocês levantam. Então, vamos começar a leitura do texto Olhos d'Água, da nossa escritora brasileira Conceição Evaristo. Olha só. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? A partir desse início de texto, olha só, trouxe para vocês só o início. A gente já vai refletir sobre alguma coisa. Vamos pensar aí. Quais hipóteses podemos levantar a respeito do motivo? Motivo, tá? Da pergunta de nossa narradora. De que cor eram os olhos de minha mãe? Lembra que nós começamos a aula falando de cor de olhos? E agora? Por que será que a nossa narradora está se perguntando de que cor eram os olhos de minha mãe? Um tempinho para você e eu já volto. Então, por que será que essa nossa narradora está se perguntando de que cor eram os olhos? Será que a gente vai conseguir descobrir isso no início, no meio, no fim do nosso conto? Será que não vai ter essa resposta, né, de qual cor são esses olhos? Então, convido vocês para a gente continuar a leitura e ver se realmente vai aparecer ali alguma resposta sobre essa cor dos olhos e o motivo da pergunta dela, né? Por que será que ela não se lembra dessa cor dos olhos? Então, vamos continuar. Olha só. Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. E agora a gente vai refletir. Nós vamos pensar, nós vamos conversar, nós vamos viver esse nosso personagem. Como que a gente, como podemos compreender o fato da narradora afirmar ter crescido rápido e ter passado por uma breve adolescência? Olha só, a nossa narradora diz que ela cresceu rápido, mas o que será que é crescer rápido? O que será ter essa breve adolescência? Por que isso pode acontecer? Um tempinho para você refletir e eu já volto.
então, conseguiram pensar a esse respeito do significado de crescer rápido, de ter, às vezes, que crescer rápido, né? E perder ali a adolescência ser muito rápida, porque a gente sabe que existem essas pessoas que precisam, né? Elas acabam crescendo muito rápido, elas ficam adultas muito mais rápido do que outras pessoas. Será que isso foi uma das coisas que aconteceu com você, de ter que crescer rápido? Será que você conhece alguém que passou por isso? Lembram que lá no início da nossa aula, eu havia dito para vocês, bem no início mesmo, eu havia dito para vocês que a gente pode viver os personagens, sentir esses personagens. Será que você está conseguindo sentir essa nossa personagem? Essa angústia da nossa personagem de não saber a cor dos olhos da mãe. Será que você está conseguindo sentir essa angústia? Se você ainda não está conseguindo sentir, eu espero com muito gosto que você consiga sentir essa personagem até o final da nossa leitura. E por falar em leitura, vamos continuar. Olha só. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos, e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Chamo a atenção de vocês para a gente conversar também mais um pouquinho, né? Porque esse texto ele está se construindo e eu chamo a atenção de vocês para vocês perceberem como a nossa escritora, como ela traz belíssimas palavras, como ela vai narrando uma história e parece que ela consegue fazer tudo se tornar grandioso. A nossa escritora, né? Nesse caso, escritora narradora, digamos assim, porque parece que tem muita coisa a ver com a vida que a gente já tinha visto lá no depoimento. Então, ela vai narrando e trazendo essa beleza, fazendo, né, essa leitura leve, trazendo, além da beleza, essa leveza que a literatura dessa Conceição Evaristo nos proporciona, essa autora maravilhosa. E essa angústia que a gente vai vivendo, e a cada hora, cada parágrafo que nós vamos lendo, parece que essa angústia vai aumentando. Por quê? Porque a nossa narradora, ela sabe tudo a respeito da mãe. Tudo, absolutamente tudo, né? Ela conhecia essa mãe muito bem, só que não conhecia os olhos. De que cor eram os olhos dela? Será que você já pensou de que cor poderia ser os olhos desta mãe aqui da nossa história? Mas vamos continuar para ver se a gente descobre qual é a cor desses olhos. Olha só, eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento.
As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nos dias de parco, ou nenhum alimento, que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. Aquelas flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à Senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Percebam, olha como esse texto traz, né, esse sentimento ali, que, né, a fome é uma coisa tão triste, né? Mas a narradora, a mãe, a vida dessa família, né, faz ali com que essa fome seja de uma outra forma, seja alimentada de uma outra forma. E eu vou te convidar para a gente refletir a esse respeito. Olha só, se fosse você no lugar da mãe, quais meios você utilizaria para distrair, vejam que está entre aspas, certo? Distrair a fome das crianças. Então você vai agora se colocar no lugar desta mãe, ali da nossa história, e dizer quais outras coisas poderiam ser feitas. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, refletiram sobre essa situação? Triste, na verdade, né? Não é? Saber que existem pessoas que precisam distrair a fome. E a nossa autora, ela traz isso pra gente. Lembra uma realidade, uma violência. Violência que, né? A vida urbana impõe essa violência e a nossa narradora, a nossa escritora traz isso para nós. Então, quais seriam outras maneiras, né, de distrair? Está entre aspas, porque não tem como distrair, né? A fome vai continuar, pode esquecer ali por alguns segundos, alguns momentos, mas ela vai permanecer até que essa fome seja saciada, essa vontade de comer, sim, e necessidade também de comer seja saciada. Mas até agora, na nossa história, a gente não sabe de que cor eram os olhos da mãe dela. E será que a gente vai descobrir? Então, vamos continuar a história. Olha lá. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe?
Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço e com os olhos alagados de pranto balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento, pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E eu vou, passar essa pergunta para vocês. Se a nossa personagem, ela consegue lembrar de tanta coisa, com tantos detalhes, por que ela não consegue se lembrar da cor dos olhos da mãe? Por que você acha isso? Vou te dar um tempinho para pensar e eu já volto. Então, o que será que acontece com essa personagem que ela não consegue lembrar a cor dos olhos da mãe? Porque ela conta, ela vem contando, ela vem narrando uma história com tantos detalhes. Percebam aquela parte das nuvens, como isso é bem construído, bem narrado. Ela se lembra da mãe espichando o braço para pegar a nuvem e fingir que era algodão doce. Então ela lembra com muitos detalhes, mas não consegue lembrar da cor dos olhos. O que será? Por que será que isso acontece? Eu fico assim, vocês sabem, claro, curioso para saber o que vocês colocam no papel, o que vocês acham desse motivo, do porquê ela não consegue. Vamos continuar a história para saber se a gente descobre, afinal, qual a cor desses olhos da mãe e por que ela não se lembra. Então, vamos lá. E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs que tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe naquele momento, resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. E assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? E agora eu te convido para a gente, de novo, viver essa história, viver esse personagem,
entrar nesta casa junto com essa nossa personagem e estar ali frente a frente com a mãe dela? O que nossa personagem poderia ter visto? Um tempinho para você pensar e eu já volto. E então, o que será que nossa personagem viu? Então eu convido vocês para a gente descobrir juntos o que essa nossa personagem viu. Olha só. Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E um dia desses, me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou. E agora ela disse: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? E assim a gente termina esse texto da nossa escritora Conceição. E agora, conseguem pensar a respeito da cor dos olhos? Por que o texto se chama Olhos d'Água? Essa era a cor dos olhos da mãe. Mas por que olhos d'água? De tanto chorar? Trazia a mãe, ela lembrava sempre da mãe, o quê? Da mãe chorando. E a nossa narradora, ela faz o quê? Ela volta a história para contar da mãe e ela coloca a história no presente para falar da filha. E olha a pergunta da filha: qual é a cor tão úmida de seus olhos? Então a gente já percebe ali o quê? Que existe sim já as lágrimas sendo criadas. E gostaram desse conto, Olhos d'Água? Gostaram? Conseguiram viver esse nosso personagem, essa nossa narradora? E a gente consegue perceber nesse conto como isso é tão próximo da gente. Como a gente, além de conseguir viver a história, a gente às vezes viveu realmente essa história. Foi assim que você imaginou esses olhos d'água?
pensando nesses olhos d'água como olhos cheios de lágrimas, e como a nossa escritora mesmo diz lá no texto, olhos, né? Rios, correntezas. Então não eram somente um lacrimejar, era o quê? Era realmente a tristeza trazida ali, mas era, né, ao mesmo tempo uma tristeza e uma alegria, essas coisas se misturaram. E seus olhos? Agora a gente vai refletir sobre isso. E seus olhos? Agora que a gente já conhece o texto, qual a cor predominante dos seus olhos? Será que é a cor, né, desse que a gente realmente tem? Ou será que nós temos aí também os olhos d'água? Ou será que os meus olhos são olhos de céu? Ou será que são olhos, certo, de sol? Como será que são a cor dos seus olhos? Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem a respeito dessa cor predominante dos olhos. Pensem, não é a cor que vocês têm mesmo, tá? Qual é a cor predominante? Porque os olhos, vocês já devem ter ouvido, né? Que os olhos são a janela da alma. Então, qual é a cor que predomina nos seus olhos? Não é o verde, não é o azul, não é o castanho, não são essas cores. Qual é a cor do sentimento, certo? Do sentimento que predomina em seus olhos. Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, pensaram nessa cor predominante dos seus olhos, essa cor de sentimento dos seus olhos? A nossa mãe da nossa história tinha o quê? Olhos d'água. E o seu? Qual é a cor será dos seus olhos? Vocês me conhecem e eu fico muito curioso para saber qual é essa cor que predomina nos seus olhos. Será que são cores de alegria? Será que predomina cores de tristeza? É interessante nós pensarmos a esse respeito, certo? Assim como a nossa narradora, a nossa escritora pensou a esse respeito. Gostaram de conhecer a nossa Conceição Evaristo? Lá no início eu havia dito para vocês que possivelmente vocês gostariam dela no decorrer do texto. Convido vocês para nós fazermos outras leituras também dessa autora, que ela tem textos maravilhosos e todos eles carregados de sentimentos. Mas, infelizmente, por hoje acabou, mas eu volto para nós conversarmos sobre literatura em nossa próxima aula. Então, fica o meu grande abraço para vocês e até lá!